Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Canal Muita Bola Nessa Hora no YouTube, TikTok, Instagram e agora novidade no Kawaii. Então, se você não é inscrito ainda no meu canal lá no YouTube, o Muita Bola Nessa Hora, eu peço para que você se inscreva, deixe aquele feedback, aquele like, compartilha, comenta com seus amigos, com seus familiares, enfim, colabore e fortalece o trabalho deste aqui que vos fala. Lembrando, Silvano Melo, canal Muita Bola Nessa Hora, no YouTube, TikTok, Instagram e agora novidade no Kawaii. E antes de darmos início às nossas análises, vou fazer aqui um resumo no que de fato aconteceu hoje, quinta-feira, dia 18, com as nossas entradas, o nosso conteúdo colocado aí na grade para vocês. Batemos o bilhete do administrador, o bilhete do canal, lembrando, foram 2 bilhetes com múltiplas, muito interessante, e ODD de valor. Batemos placar exato, 2-2, cravei Atlético de Madrid e Real Madrid, cravei 2-1 do Braga, cravei a vitória da Napoli, cravei a vitória do Vasco, estava vencendo até poucos instantes, 2-0, tomara que se confirme essa vitória do Vasco. E estamos ainda em aberto, porque tem jogos para terminar, referente à tripla promissora. Mas em contrapartida, a tripla do dia ficou na derrota, zebra, Copa do Bahrein, equipe do Al Ahly acabou quebrando a tripla do dia, mas faz parte, é o futebol, não se pode ganhar sempre. O importante é que os greens estão sobressaindo e estão em vantagem nessa nossa caminhada aí contra os possíveis reds, É o futebol, faz parte, a gente tem que ter maturidade para entender isso. Eu me esforço para mandar para vocês o que eu julgo de valor, com muita personalidade, com muita honestidade. Não estou aqui para fazer média com ninguém, apenas eu peço a colaboração de vocês para que possa acompanhar o meu trabalho e que no final do ano a gente faça aquela avaliação positiva, e continue colaborando. Beleza, pessoal? Vamos começar logo para a tripla de amanhã, sexta-feira, dia 19. França Nacional, rodada 18, jogo importantíssimo. Cholet, que é o lanterna, 18ª posição, com 12 pontos, enfrenta a equipe do Villefranche, que tem ambições grandiosas na competição, terceiro colocado, 30 pontos, invicto a 4 jogos. Lembrando, o líder é a equipe do Red Star com 39, seguido do segundo colocado, que é o Nirot, com 30 pontos. Então, em caso de vitória amanhã, o Villefranche pula para a segunda posição e fica apenas a 6 pontos do líder Red Star. O Lanterna Cholet perdeu 10 dos últimos 11 jogos. Um aproveitamento pífio, uma temporada muito delicada, traduzida aí na sua situação na tabela de classificação. Lanterna, dos últimos 11 jogos, perdeu 10 e venceu apenas 1, marcou apenas 6 gols, uma média essa que existe de meio gol por partida, positivamente falando, se é que tem meio gol. Em contrapartida, a média negativa de 2. Nos últimos 6 jogos como mandante, 1 vitória e 5 derrotas, marcou mísero 1 gol e sofreu 7, média negativa de 1. Já pelo lado do Villefranche, repito, invicto a 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, marcou 7 gols, um ataque razoável e uma defesa que se mostrou sólida, sofreu apenas 2 gols. Fora de casa, perdeu apenas 2 jogos nos últimos 10, se mostrou ser um bom mandante, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Esse número de empate aqui é que acaba me incomodando, mas tem números positivos. Um ataque que se mostrou over, 17 gols, mas em contrapartida uma defesa que não me agradou muito, sofreu 11 gols, média negativa de 1. Já pelo lado do Cholet, confronto direto, jogos aleatórios, venceu apenas 1 jogo nos últimos 11, se mostrou um freguês, Uma vitória, 5 empates, 5 derrotas. Volto a observar esse número de empate que acaba me incomodando. Marcou 19 gols, sofreu 14. Pelos números de gol aqui, mostrou ser um jogo, um clássico, não deixa de ser um clássico, dadas as proporções, de ambos, obviamente. Jogos que aconteceram de 2018 a 2023, mostrou ser um jogo para gols, onde essas equipes costumam balançar a rede. Então isso é muito bom para que a gente possa entrar naquela mais de 1,5 gols, no bilhete. Ambas marcas têm valor? Tem. Mas eu acredito também muito nessa vitória do Villefranche, pelo momento da equipe, pelas suas ambições, repito, pela sua qualidade que sobressai do adversário, mesmo jogando fora de casa. Um ataque que se mostrou over, apesar da defesa não me agradar tanto assim, poderia estar numa situação bem melhor, mas o ataque do Cholet se mostrou um ataque com números muito abaixo da média e uma defesa um tanto quanto vulnerável. Então eu vejo a equipe do Villefranche favorita, mas eu vou naquela cautela, sem muita ansiedade,
sem muita ambição em termos de placar exato, em termos de gols. O mais de 1,5 gol no bilhete eu vejo com grande valor. Ambas marcas também tem, mas a princípio eu deixo para o ao vivo, mesmo sabendo que tem boa probabilidade de acontecer. Placar exato 2-1 para o Villefranche, ou mais de 1,5 gol no bilhete. Confronto direto fora de casa, 5 últimos jogos foram 2 vitórias e 3 empates. Marcou 9 gols, sofreu 7, uma média positiva de 1,5 para 2 e uma média negativa também dentro dessas proporções aí de 1 para 1,5. Grande probabilidade aí, viu, pessoal, de mais de 1,5 gol nesse jogo. E vamos tentar buscar aí essa vitória e de preferência com placar exato 2-1 para o Villefranche. Eu acho que acredito que é jogo para 2-1, 3-1 Villefranche. Mas como eu só posso, né, dentro da minha personalidade, escolher um placar exato, eu vou de 2-1 para o Villefranche, porque do outro lado, mesmo diante de todas essas adversidades, desse grau de aproveitamento abaixo da média, tanto na parte ofensiva como defensiva, eu tenho uma equipe aqui desesperada para melhorar a sua situação na tabela de classificação, que é a equipe do Cholet. Mesmo sendo lanterna, eu não posso me empolgar tanto, é França Nacional. A equipe joga dentro de casa. E aí eu preciso que o Villefranche faça um bom jogo e confirme esse bom momento dos 4 jogos de invencibilidade nos últimos, no que diz respeito. Beleza, pessoal? 2-1 Villefranche ou mais de 1,5 gol no bilhete. França Nacional, rodada 18, às 3h30 da tarde. Agora vamos para o segundo jogo. Esse vai pegar fogo, viu? Supercopa da Itália, semifinal. Lembrando, hoje a equipe da Napoli conquistou a sua vaga à grande final, 3-0 para cima da equipe do Napoli e Fiorentina, isso mesmo, 3-0. E amanhã o segundo finalista sai do jogo entre Inter de Milão e Lazio, jogão de bola. A Inter de Milão, que é a líder, né, do campeonato italiano, 51 pontos, e a Lazio está na 6ª posição com 33 pontos. Aqui eu não vou fazer média. Inter favorita, mesmo se tratando de Copa, 20 jogos de invencibilidade, 14 vitórias, 6 empates até aqui, contra um Lazio que vem de 5 vitórias seguidas, também vive um grande momento, né? Apesar de estar na 6ª posição do campeonato italiano, faz uma boa temporada. Já a equipe da Inter, na condição de mandante, está 10 jogos invicta dentro de casa, 7 vitórias e 3 empates, marcou 16 gols, o que dá uma média positiva aí de 1,5 gol por partida, e sofreu 4, defesa sólida, defesa confiável, né, com números bastante positivos. Já pelo lado da Lazio, nos últimos 7 jogos fora de casa, perdeu 4, foram 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, marcou 7 gols, o que deu aí uma média positiva de 1 gol por partida, sofreu 10, o que dá uma média negativa de 1,5. Já no confronto direto, jogos aleatórios, 4 vitórias da equipe da Inter de Milão e 2 derrotas. Uma observação, só que essas 2 derrotas foi fora de casa. E essas 4 vitórias foi como mandante, marcou 12 gols, uma média positiva aí de 2 gols por partida, que esses jogos correspondem aos últimos 6, e sofreu apenas 9, média negativa de 1,5. Agora, na condição unicamente de mandante, nos últimos 5 jogos dentro de casa foram 4 vitórias e 1 derrota. Marcou 9 gols, continua com aquela média positiva de 1,5 a 2 gols por partida, positivamente falando, e sofreu 4 com números bastante positivos no que diz respeito ao setor defensivo. Agora uma observação, confronto direto. Nos últimos 8 jogos, em 7 houve ambas marcas, então é um clássico voltado para muitos jogos aí com ambas marcas, dados interessantes, o mais de 1,5 gol também, obviamente, com muito valor em termos de probabilidade. E o 3-1 foi o placar que mais se repetiu, 4 vezes, se não me fala a memória, beleza, pessoal? Se não me fala a memória, melhor dizendo. Veja aqui a Inter de Milão favorita, a probabilidade de mais de 1,5 gol vem muito quente, até mesmo ambas marcas, mas a princípio, na pré-live, eu prefiro entrar no mais de 1,5 gol, mas essa vitória seca da Inter também me agrada e muito. Probabilidade de placar exato, Inter de Milão 2, Lazio 1 ou mais de 1,5 gol no bilhete. Beleza, pessoal? Agora vamos para o terceiro jogo. E antes de entrarmos no terceiro jogo, esse jogo da semifinal da Supercopa da Itália acontece às 4 horas da tarde. Beleza, pessoal? Agora vamos para a La Liga. Rodada 21, 5 horas da tarde, a bola rola para Alavés e Cádiz. Carne de pescoço esse jogo aqui, viu, pessoal? O Alavés, 6 jogos em casa, foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, os últimos em especial. Marcou 6 gols, um ataque razoável com média positiva de 1 gol por partida, sofreu 4, média inferior a 1 gol negativo por partida. Já pelo lado do Cádiz, 9 jogos sem saber o que é vencer. 4 derrotas e 5 empates, esse número de empates que acaba me incomodando. Marcou 6 gols, um ataque razoável aí, né, com média
inferior a 1 gol próprio partido e sofreu 15, média negativa aí, que se aproxima dos 2 gols negativos. Confronto direto, 7 últimos jogos como mandante, né? A equipe do Alavés obteve uma vitória, 4 empates e 2 derrotas. Não teve vida fácil contra a equipe do Cádiz, hein? Marcou 6 gols, sofreu 7, jogos que aconteceram de 2003 a 2022. Agora, na condição de visitante, a equipe do Cádiz nos últimos 6 jogos, né? Obteve uma vitória, 3 empates e 2 derrotas, marcou 6 gols, sofreu 7. Então, pessoal, é um jogo aí, carne de pescoço, como eu costumo falar, complicado. A equipe do Alavés joga em casa, leva um pequeno favoritismo diante de um Cádiz que costuma fazer jogos difíceis, jogos duros contra a equipe do Alavés, independente se é visitante ou mandante. Mas ainda assim eu vou dar um crédito para a equipe do Alavés, vou botar aí uma probabilidade de 2-1, dado as circunstâncias e tudo que eu analisei dessas duas equipes, o grau de aproveitamento na temporada, mesmo as duas equipes não fazendo uma grande temporada, eu vejo ainda assim a equipe do Alavés favorita. 2-1, probabilidade de placar exato ou mais de 1,5 gols no bilhete. Essa é a minha proposta para amanhã. Beleza, pessoal? Fim de papo. Tripla do dia. 3 jogos pré-analisados para amanhã, né? Aquela tripla de vencedor, Alavés, Inter de Milão e Villefranche da França. Beleza, pessoal? E os 3 com grande probabilidade aí de mais de 1,5 gols e até mesmo o ambas marca também tem grande valor. Valeu, pessoal? Então, colabora, fortalece com o conteúdo. No finalzinho do vídeo vocês vão ver a formatação de um bilhete pronto. O sextor, que amanhã é sexta-feira, toda sexta-feira eu tenho que mandar um sextor, já virou marca, né? Desde a época lá do grupo VIP no WhatsApp. E também a tripla promissora, a tripla do dia, algumas probabilidades de placares exatos e formatação de duplas ou até mesmo triplas exatas. Beleza, pessoal? Fortalece, colabora com este aqui que vos fala, canal Muita Bola Nessa Hora, no YouTube, TikTok, Instagram e agora novidade no Kawaii. Uma boa noite a todos e até a próxima.